Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Aquele abraço de acolhida. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas nós visualizarmos e refletirmos juntos o seguinte objeto de conhecimento. Ensinamentos da tradição escrita nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. E no detalhamento desse conhecimento, nós vamos ver o amor, a justiça, a liberdade, a verdade, a solidariedade, a sabedoria e outros valores importantíssimos no bojo de cada religião. Então, quero te convidar para abrir o coração para os conhecimentos que vamos ter ao longo dessa aula, pegar seu papel, seu lápis, sua caneta, fazer as anotações que são muito importantes e juntos vamos viajar pelo conhecimento. Então, que bom que nós estamos hoje juntos e juntas para refletir importantes conhecimentos em torno do ensino religioso. Mas, antes de mais nada, eu queria convidar você, meu caro aluno, minha cara aluna, para repetir comigo algumas perguntas cruciais que vão nos ajudar ao longo dessa aula. Por que existimos? O que nos une como pessoas? E afirmar que escritos sagrados e tradições, muitas das vezes, nos guiam ao longo dessas duas grandes perguntas, sobre o porquê que existimos e sobre o que nos une, né? Isso é muito importante. E isso é tão importante porque depois, numa próxima cartela, nós vamos ver o seguinte, que desde os primórdios da humanidade, buscamos respostas para os grandes mistérios da vida. Por exemplo, por que existimos? Qual o significado de nossa presença no mundo? O que nos une? E aqui, você está vendo aqui desse lado, né, esse monte de calçados, para dizer que as verdades variam conforme o nosso contexto, o nosso jeito de pisar na vida. Assim como, de repente, um sapato pode servir para você, mas para outra pessoa pode não servir. A mesma coisa são as explicações religiosas. Cada explicação religiosa, ela acontece para um contexto e tem sentido para uma parcela das pessoas, porque ajuda a responder essas grandes perguntas da humanidade. Sobre a nossa existência, sobre o significado da nossa presença, sobre também o que de repente nos une em torno de uma verdade, que nos torna a comunidade. Então, essa é uma figura muito importante, muito interessante, que nos ajuda a entender que a resposta para essas perguntas depende do contexto, depende das tradições religiosas que ela se desenvolve, né? E aqui eu quero te convidar para juntos e juntas pensarmos como é que os escritos sagrados e as tradições respondem a isso. Bem, escritos sagrados e tradições de diferentes culturas e religiões oferecem pistas valiosas para essas grandes questões. E isso ocorre principalmente através de histórias, de ensinamentos, de rituais, né? Eles nos conectam com algo maior que nós mesmos, seja uma divindade, seja a natureza, ou os valores universais como o amor e a compaixão. Então, o que é importante nós entendermos para responder essa pergunta que nós lançamos no início dessa aula? Que as religiões, que as diferentes grandes religiões, elas acontecem nas diferentes culturas. E normalmente, para responder essa pergunta, elas se utilizam de histórias, de ensinamentos e de rituais. Então, se eu perguntasse, professor, como é que as religiões comunicam suas verdades? Elas acontecem principalmente através de histórias, ensinamentos e rituais.
E mais do que nunca, esse jeito de comunicar essas verdades, elas nos conectam com Deus. Ou os deuses. Né? Elas nos conectam com o transcendente, né? Transcendente. Tá? Então, nós podemos dizer que ela nos conecta com algo muito maior do que nós. Né? E isso ocorre não somente com uma divindade, mas às vezes a nossa maneira de se comunicar com a natureza, a nossa maneira de contemplar e de dizer se um valor é plausível e se é universal e se tem sentido para cada um de nós, tudo isso são maneiras pelas quais as religiões elas se utilizam para poder comunicar, para poder entender, para poder existir no mundo, tá? Então, essa é algo que eu queria colocar de antemão para você, meu caro aluno, para você, minha cara aluna. Ok? Agora nós vamos ver a importância desses escritos sagrados para responder a essas grandes questões da humanidade. Né? Para pensar que os escritos sagrados, eles têm essa função de ser lâmpadas para iluminar o caminho. No fundo, cada escrito sagrado é uma espécie de lamparina. No meio de tanto caos, de tanta escuridão, de tantas dúvidas, nós olhamos para os escritos sagrados como um guia que oferece, né, uma orientação moral e ética. Por que isso ocorre? Porque no final das contas, os escritos sagrados, eles vão dar uma orientação sobre o que é bom e o que não é tão bom, sobre o que é mal, né? E aqui, por isso que nós falamos sobre a questão da orientação moral e ética. No final das contas, os escritos sagrados vão nos ensinar como viver essa vida com sabedoria e justiça. E, acima de tudo, essa questão da orientação moral e ética, ela é pautada para que as pessoas possam melhor conviver. Não existe regra, não existe lei, não existe mandamento se não for apontado, se não for sedimentado, se não for subsidiado para que as pessoas melhor possam conviver uma com as outras, ou senão vai ser o caos total. Já imaginou o caos? O apocalipse zumbi, o pessoal até brinca, apocalipse zumbi, né? Tem até memes sobre isso, né? Mas o que é importante você entender? Que todo escrito sagrado, ele tem essa dimensão de orientar o seu fiel para viver bem e de maneira justa essa vida. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai falar que muitas das vezes os escritos sagrados têm essa dimensão de lâmpada para o caminho. Ok? Vamos voltar para aquela mesma cartela, por gentileza. Também nós temos que entender que todo escrito sagrado, ele é um tesouro de sabedoria. Eles revelam a profundidade da alma humana, exploram nossos sentimentos, pensamentos, motivações. Então, no final das contas, eu diria o seguinte: nós poderíamos pegar a etimologia da palavra sabedoria, que vem de sabor. Né? Então, no final das contas, todo o escrito sagrado é uma maneira de saborear essa vida com um jeito humano de ser. Para pensar quantos escritos sagrados, salmos, por exemplo, nos cristãos tem os salmos, mas temos variadas tradições religiosas que se utilizam, por exemplo, da poesia, do cântico, de pequenos versos que têm grande sabedoria. No final das contas, cada escrito sagrado tem essa questão dessa sabedoria de vida. Né?
Isso é muito importante. Não precisa ser uma pessoa culta. Muitas das vezes, as pessoas mais simples são as que mais têm sabedoria nessa vida. E sabedoria não é uma questão intelectual, de diploma, de o quanto que eu tenho de faculdades. É, acima de tudo, uma questão de entender e, ao mesmo tempo, olhar a vida com cuidado, com bem viver, com equilíbrio. Ok? Então, agora temos uma terceira dimensão. Já falei então sobre sabedoria, sobre a dimensão também ética que cada escrito religioso tem. Agora nós temos uma terceira dimensão que é muito importante. Todo escrito sagrado são pontes para o transcendente. Ele nos conecta a algo maior do que o mundo material. E essa conexão, ela vai promover, vai estar linkada na dimensão daquilo que transmite, daquilo que, de certa forma, toca a fé, a esperança e o amor nesse ser humano. Ok? Então, na verdade, quando nós pensamos que o escrito sagrado ele nos conecta com o transcendente, no final das contas, o escrito sagrado ele comunica a Deus, ele comunica, de repente, o divino, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que o escrito sagrado tem uma dimensão ética, ok? Que é muito importante, que ele vai trabalhar essa dimensão do que é bom, do que é mal, para a nossa convivência. 2, ele tem uma dimensão de prezar pela sabedoria humana, e por que não divina. Mas 3, ela nos conecta, ela nos religa ao sagrado. Ok? Então nós temos essa tríplice dimensão de todo escrito divino, escrito sagrado. Essa dimensão ética, a dimensão da sabedoria, mas também a dimensão de religar ao sagrado. O que é importante nós entendermos, nos atermos aqui? Que cada escrito sagrado carrega uma maneira de nos conectar com Deus, com a divindade, com o divino. Tudo bem até aqui? Sei que está melhor ainda, mas agora a gente vai tentar diferenciar qual é a diferença entre as tradições religiosas do Oriente e do Ocidente. E como é que elas se interligam, como é que elas têm diferenças, mas também têm conexões, têm coisas em comum uma com as outras. Olha só, isso aqui é muito importante. Enquanto que as tradições religiosas ocidentais, tais como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, que são as grandes religiões monoteístas, têm uma mente mais racional, preza pelo mundo exterior. E por que não? Tem até às vezes uma mentalidade um pouco mais científica. Nas tradições orientais, se trabalha muito um lado intuitivo. Se valoriza muito um universo interior e dá muita importância para a religião, por aquilo que pareça. Então nós vamos ver isso, que na verdade, tanto um quanto o outro reflete as dimensões culturais do Ocidente. Ok? E também reflete um pouco as dimensões culturais do Oriente. Tudo bem até aqui? É muito importante nós entendermos isso, tá? Porque, de certa forma, isso vai nos ajudar. E aqui isso nós vamos entender a partir do que nosso querido sociólogo, na sua obra Psicologia Social das Religiões, Max Weber, ele já falava, ele até inclusive fez uma diferenciação entre religiões ocidentais e religiões orientais. Vamos lá então? Na Psicologia Social das Religiões Mundiais, Max Weber demonstra uma diferenciação entre religiões ocidentais e orientais. Encontra-se a diferenciação entre o conceito de um senhor da criação, supramundano, pessoal, irado, misericordioso, amante, exigente, punitivo, seria mais uma característica
ocidental. Isso se contrasta com o ser supremo e impessoal das religiões orientais. Tá? Isso aqui é só o acréscimo àquilo que já vimos na cartela anterior. Mas poderíamos resumir que nas religiões ocidentais existe uma diferenciação. Vamos lá para a próxima cartela? Que, enquanto que as religiões ocidentais são monoteístas, que significa o quê? São religiões que prezam por um único Deus, mas elas têm raízes na árvore de Abraão, né? Tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo. Nós vamos ver que nas religiões orientais, grande parte dessas religiões vão ser politeístas, ou seja, elas acreditam em vários deuses, ok? E também vai prezar pelo panteísmo. O que é o panteísmo? Tudo é Deus. Né? Todas as coisas, todos os animais são parte de Deus ou são deuses, né? Por exemplo, você vai ver no Oriente o fenômeno de que tem religiões como o hinduísmo que tem para mais centenas de deuses, né? Enquanto que nas religiões ocidentais nós vamos ver que elas são religiões monoteístas, por ter um único Deus, e de raiz da árvore abraâmica, porque vieram de Abraão. Enquanto nas religiões orientais, nós vamos ter religiões que têm vários deuses e que tem a questão do panteísmo como uma característica de tudo, de certa forma, é Deus. Tá bom? Então é muito importante. Agora, eu quero te convidar, meu caro aluno, vamos fazer agora um passeio bem panorâmico, bem interessante, sobre os escritos sagrados das mais variadas religiões. Como é que essas religiões, elas enxergam os valores como amor, solidariedade, bondade, e como que isso, de certa forma, a gente observa como coisas em comum entre essas religiões, né? Vamos lá, então? Por exemplo, temos aí amor e respeito nas variadas religiões, né? No hinduísmo, não faças aos outros aquilo que, se a você fosse feito, lhe causaria dor. Olha só, interessante. Não faças aos outros aquilo que, se fosse feito a você, ia lhe dar uma baita dor de cabeça. Olha só que interessante, que verdade profunda, né? Já pensou se você fizesse algo ruim para o outro que te fizesse mal a você mesmo? Essa é a bússola moral dessa história aí da questão do amor no hinduísmo. Vamos agora comparar com uma mensagem budista. De 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes: com generosidade, com cortesia, com benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra. Olha só, vamos repetir. De 5 maneiras, um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes: com generosidade, com cortesia, com benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra. E aqui nós podemos fazer uma conexão com o hinduísmo, né? O budismo já é uma religião um pouquinho mais nova se comparado com o hinduísmo, no sentido de que a questão dos valores e também da palavra, da honra, né? Que cada valor e cada pessoa que depende dessa pessoa, você espera receber. Tem uma questão de reciprocidade, de espalhar essa reciprocidade para outras pessoas. Tudo bem? Agora eu vou te convidar para olharmos um escrito sagrado do judaísmo, que é uma religião monoteísta. Olha só. Olha só o que significa amor e respeito no judaísmo. Não faça ao seu semelhante
aquilo que para você é doloroso. Isso, olha só, o judaísmo é tão antigo quanto o hinduísmo. E nós vimos há pouco uma mensagem muito parecida no hinduísmo, né? Não faças ao seu semelhante aquilo que para você causa dor, é doloroso. Se você faz algo ao seu semelhante que para você mesmo é doloroso, com certeza você está fazendo mal, não está fazendo bem, não está amando. Então, nesse sentido, o judaísmo preza por uma questão de justiça no amar. Já pensou? Você aí que está me escutando, já pensou se você fizesse, se todos da sua comunidade fizesse ao outro somente aquilo que te causa bem, te causa coisas boas, como é que seria a nossa convivência? Como é que o mundo ia ser melhor? Muito provavelmente não teríamos guerras também, que nós estamos inclusive presenciando nos dias de hoje. Tá bom? Agora vamos para o cristianismo, que é uma mensagem um pouco mais próxima também. Tudo quanto quer que os outros façam por você, faça-o também para eles. Tudo quando quer que os outros façam para você, façam também para eles. Isso aqui é muito parecido com a mensagem judaica, né? De justiça, mas também de reciprocidade, de fazer o bem sem enviar quem. E aqui nós vamos para uma outra grande tradição religiosa monoteísta, a muçulmana. Ninguém pode ser fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Ninguém pode ser fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Então, nós vamos ver uma coisa muito bonita aqui, que a fidelidade está anelada com o amor ao próximo, mas como o amor a si mesmo. Se você não ama o próximo e nem a si mesmo, você está sendo infiel consigo e com o outro. Então, a mensagem muçulmana já é uma mensagem até um pouco mais exigente, inclusive, na minha análise. Mas vamos ver aqui uma outra mensagem muito importante sobre a questão do amor. O amor nas religiões, seja no cristianismo, no judaísmo, no islamismo e no budismo, consta-se que em todas o ideal de amor é a base doutrinária e a força capaz de unir e separar todas as outras diferenças. Eu diria mais, é isso que está aqui é uma afirmação aqui nessa cartela, muito bonita, né? Que é o quê? A minha religião é o amor. Então, no final das contas, o amor é o conector de todas as religiões. Todas as religiões têm como conector, têm como base, têm como princípio, têm como dinâmica, têm como energia o amor. Eu diria mais, o amor que vai salvar o mundo, gente. Se a gente não tiver amor, esse mundo está meio complicado. Imagina sem amor, o caos que o mundo seria. Se é difícil com pessoas se amando, imagine se não houvesse o amor completo. Ok? Agora vamos ver alguns valores em outras religiões. Por exemplo, a compaixão das religiões. No budismo, a compaixão é um amor ativo e jamais pode ser confundido com dó, com piedade, com pena. Não, de jeito nenhum. Esse negócio de amor não é compaixão, não é dó, não é ter peninha do coleguinha, não. Isso aí é outra coisa. Esses últimos não são exatamente sentimentos. Uma vez que se trata de uma pseudo-compaixão, significa o seguinte: se você tem pena do outro, se tem piedade do outro, eu estou com peninha, com dó, isso é uma falsa compaixão, pelo menos no budismo, tá? Vamos lá para o judaísmo? No judaísmo, não pode haver justiça verdadeira se esta não vier acompanhada de compaixão. Olha só interessante. Deve-se saber distinguir entre erro e dolo, entre coerção e liberdade de ação. Na hora de julgar, os atenuantes são levados em conta na lei judaica. Assim como Deus é compassivo, tu deve ser compassivo. Por exemplo, digamos aí que você pegou, você pegou um doce lá na geladeira e meteu a colher e comeu adoidado aquele doce gostoso que a mamãe falou na frente de todos os coleguinhas dos irmãos. Aí a tua mãe descobre, você comeu o doce.
Mas aí você pode se defender, olha, eu comi o doce porque eu estava com muita fome. Mas pode acontecer o contrário, às vezes a pessoa comeu o doce por gula, né? Mas brincadeiras à parte, o judaísmo ele coloca essa questão da justiça como algo muito necessário para a gente julgar a compaixão, se de fato tem compaixão entre as pessoas. Vamos lá então para a solidariedade. Para o judaísmo e o cristianismo, a solidariedade humana é reflexo da própria solidariedade divina. O Deus bíblico é aquele que se move misericordioso em direção ao humano sofredor. Olha só que bonito, um Deus que se move em direção a quem sofre. A própria solidariedade divina é presente. Mas, além do judaísmo e do cristianismo, as religiões afro-brasileiras, olha só que bonito, na próxima cartela, estão baseadas no caráter solidário entre as pessoas, com fundamentais, inclusive, para o processo de evolução espiritual dos seus fiéis. Então, nós podemos dizer que nas religiões brasileiras a questão da solidariedade é muito importante. Mas vamos agora finalizar nossa aula com algumas mensagens sobre solidariedade. Por exemplo, a bondade no islamismo afirma que tudo é bom e benéfico para a humanidade e é moralmente bom e vice-versa. De acordo com a Sharia islâmica, espera-se que o muçulmano haja apenas de boas maneiras, pois as más maneiras geram vícios. No cristianismo, olha só, Deus, sendo o criador de toda a vida, se manifesta através de seu Filho Jesus Cristo, que é a personificação do bem. Então nós poderíamos dizer que seguir Jesus requer testemunhar uma vida de fazer o bem sem ver a quem. No budismo, olha só que interessante, no budismo acredito que a vida humana é de sofrimento e que a meditação, o trabalho espiritual e físico e o bom comportamento são formas para alcançar a iluminação, que significa nirvana, né? Por fim, eu quero deixar uma mensagem muito interessante sobre justiça e religião. Para o budismo, quanto mais nos distanciarmos de nossos egocentrismos, com mais facilidade saberemos o que é justo e o que não é. E no cristianismo, o Deus bíblico promove a justiça e estabelece o direito. É um Deus que liberta escravos, faz justiça aos órfãos e viúvas e se faz presente junto aos abandonados e perdidos. Por fim, meu caro aluno, minha cara aluna, depois que a gente passou por toda essa caminhada, esse voo panorâmico, eu quero te deixar uma bonita mensagem de uma grande testemunha de direitos humanos chamado Pedro Casaldáliga. Escuta aí com a gente. A solução é sempre a esperança. Uma esperança, porém, que comece a trabalhar, que saiba viver o dia a dia, que procure fazer o trabalho de justiça e libertação com os outros. Pedro Casaldáliga, bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia. Então, ficamos com essa mensagem de Pedro Casaldáliga. Nós queremos, no final das contas, como pessoas religiosas ou não, como seres humanos que carregam muitos valores, e vimos que esses valores são pertinentes e estão atravessando as mais várias religiões, as grandes religiões da humanidade, ter esperança, ter mais amor, fazer com que esse mundo seja um mundo diferente, um outro mundo possível. Muito obrigado por estar conosco até aqui e vamos que vamos juntos.